essa é a atividade, é a apresentação da atividade supervisionada 2, da disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia de Software da Universidade Federal de Goiás, a UFG. O tema do trabalho é Algoritmo de Tarjan. A equipe do trabalho é composta por mim, Arthur, que curso bacharelado em Sistemas de Informação na UFG. Por mim, Gabriel Cardoso, que curso Engenharia de Software, bacharelado na UFG. E por mim, Lauís de Oliveira, que faço também curso Sistemas de Informação aqui na UFG. Bom, nossa apresentação, ela está dividida em 4 partes aqui. Introdução, que vamos falar um pouco sobre o criador do algoritmo de Tarjan e algumas aplicações do algoritmo. O código-fonte do algoritmo, que nós vamos detalhar o código de implementação do algoritmo de Tarjan e demonstrar o funcionamento do programa. E também apresentaremos um exemplo em detalhes com o funcionamento do programa em um grafo. E, no fim, tem a bibliografia utilizada na nossa pesquisa. Introdução. O Robert Tarjan é um renomado cientista da comunicação, conhecido por suas contribuições notáveis em algoritmos e estruturas de dados. Após se formar, ele estava indeciso sobre cursar doutorado em matemática ou ciência da computação. Ele acabou optando por ciência da computação para usar suas habilidades matemáticas para solucionar problemas de interesse mais prático. Em 1986, Tarjan recebeu o prêmio Turing, que é uma das mais prestigiadas honrarias na área da ciência da computação, concedida anualmente pela ANC, para reconhecer conquistas excepcionais e contribuições significativas para o campo da ciência da computação. Tarjan ocupou cargos acadêmicos na Universidade da Califórnia, em Berkeley, antes de retomar a Universidade de Stanford em 1974, atuou como professor adjunto na Universidade de Nova York, de 1981 a 1985, ingressou em Princeton em 1985, onde atua como professor de ciência da computação da Universidade James McDonald. E Tarjan escreveu mais de 250 artigos com mais de 190 coautores e detém 15 patentes. Aqui nós incluímos uma linha do tempo que mostra a história do algoritmo de Tarjan, que se confunde com a própria história do criador do algoritmo, Robert Tarjan. Robert nasceu em 30 de abril de 1948, na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1969, ele se formou pela Caltech. Em 1971, cursou mestrado em Stanford. Em 1972, ele cursou doutorado em Stanford e apresentou o algoritmo de Tarjan. Em 86, recebeu o prêmio Turing, e na década de 90 em diante, o algoritmo de Tarjan continua a ser um pilar na resolução de problemas envolvendo grafos direcionados. Bem, mas qual que é o objetivo do algoritmo de Tarjan? O algoritmo de Tarjan tem como principal objetivo identificar e agrupar os componentes fortemente conectados de um grafo direcionado. Componentes fortemente conectados, o que seria isso? É um conjunto de nós em um grafo, e esses nós também podem ser chamados de vértices de um grafo, onde cada nó pode ser alcançado a partir de qualquer outro nó dentro do mesmo conjunto, seguindo as direções das arestas, ou também chamado de arcos. Exemplos do uso do algoritmo de Tarjan. O algoritmo é usado em análise de redes sociais, na identificação de grupos de indivíduos que estão fortemente conectados, representando comunidades, grupos de amigos. Em compiladores e verificadores de sintaxe, usado para verificar a validade
da sintaxe de linguagens de programação e para identificar blocos de código que formam estruturas coesas como laços e funções. E também é usado para modelar dependências entre componentes de software, como bibliotecas, módulos ou classes. Ele também pode ser usado em análise de circuitos elétricos e muitas outras aplicações. Agora farei uma explicação sobre o código-fonte e estarei compartilhando a tela para mostrar a ligação, mas antes irei explicar que ele foi escrito em JavaScript e a interface é estruturada em HTML e CSS, onde se torna visível os grupos que se formam com o código Tarjan. O código utiliza uma abordagem de lista de adjacências para representar o grafo, uma lista de seus vizinhos, ou seja, uma lista para adjacências. Cada elemento do grafo é um objeto que contém informação sobre o vértice I, incluindo seus vizinhos que apontam. A complexidade de tempo de algoritmo de Tarjan é O de vértices mais arestas, sendo V o número de vértices e A o número de arestas do grafo. O algoritmo é linear no tamanho do grafo. Irei compartilhar a tela agora para explicar sobre o código. Tá conseguindo ver a tela? Sim. Aqui a parte do HTML mostra cria os botões onde podemos clicar para adicionar o código, todo o CSS onde são de dar estilo. No JavaScript, temos aqui onde será armazenado os vértices criados será nesse vetor objeto e o número de ID, que quando você criar um objeto, que será o vértice, ele será será acrescentado sempre 1 ao número de ID do vértice anterior. Aqui, irá receber do usuário quais valores ele aponta e registrar. Se o número for diferente, para sair para pegar para qual verso ele aponta, basta digitar um número, um caractere que não seja numérico. Ele vai colocar em um array e depois vai chamar a função para criar para quais que ele vai apontar, que vai criar os vértices para quais o vértice atual ele está apontando. E se ele já existir, apenas vai acrescentar. E depois irá criar o vértice, o qual está sendo criado com no ID, e com os atributos do ID dele, para quais ele aponta, que será um vetor, e quais que apontam para ele, que esses apontados que é onde registra quando um vértice aponta para ele. Após isso, ele mostra os vértices na tela do usuário. Aqui a função para mostrar os vértices, que chama o HTML, e com o estilo do CSS, irá mostrar ao usuário os vértices criados. Aqui para ver quais os vértices que ele aponta, quando você passa por cima, e quais apontam para ele. Aqui é para deletar um vértice. Quando você deleta, ele vai deletar para quais os valores que o vértice aponta, irá tirar o número do vértice que aponta lá onde ele é apontado por, e do mesmo jeito, e para quem ele aponta para ele, também irá tirar o valor, para não ficar apontando para um vértice que não existe mais. E se não existe um valor, do vértice, ele apenas informa que não existe um valor. Aqui onde é a função do algoritmo de Tarjan, onde aqui onde chama a função que executará o algoritmo, e aqui é a parte onde irá mostrar na tela e no console log, que para visualizar basta apertar F12, ou em alguns dos consoles, Ctrl Shift I, se não me engano. Aqui no algoritmo de Tarjan, vai criar, está comentado para melhor entendimento, onde são criados aqui as variáveis, a pilha, onde será armazenados os vértices digitados, são criados arrays com os IDs descobertos, valores low, e aqui, através de recursividade, são feitos a exploração em profundidade, onde irá determinar os componentes fortemente conectados.
Aqui irá passar depois para a outra função, onde irá mostrar os vértices. Aqui embaixo é mais para visual do tutorial que possui na tela, e agora estarei mostrando aqui. Criei com o exemplo que virá em seguida de como funciona o algoritmo, criei os vértices, que aqui mostra quais os que ele aponta e quais apontam para ele. Aqui cada um deles, e aqui o modo de uso, onde poderá ler de forma breve como utilizar o algoritmo. Para rodar o algoritmo, basta clicar em algoritmo de Tarjan, que ele mostrará os grupos fortemente conectados. E aqui em formato de grupo, e também no log, mostrará aqui quais são os grupos que surgiram. E aqui, esse array, quando mostra no log, são os objetos criados, os vértices que possuem aqui. Para deletar um vértice, basta pegar, se eu digitar um número, por exemplo, que não existe, 9, informará que não existe. Se eu digitar um informado, ele mostrará novamente e mostrará os vértices novamente. Poderá rodar o algoritmo novamente. Veja que já não existe o 2 e apareceu de forma diferente da anterior. De forma geral, é isso. Eu vou para compartilhar a tela aqui. Agora vamos apresentar um exemplo aqui, com esse esquema que a gente organizou, para mostrar realmente como é que é de fato o funcionamento do algoritmo de Tarjan. Aqui temos um grafo direcionado, em que as bolinhas azuis aqui, estamos vendo os vértices, né, do gráfico, do grafo. Como ele é azul, ele não foi visitado. Amarelo, ele vai estar sendo visitando os vizinhos. E quando todos os seus vizinhos forem visitados, então ele vai ficar cinza. E a grande sacada aqui do algoritmo de Tarjan é a questão da pilha, né? Porque ele vai fazer essa busca por profundidade e vai sendo colocando os vértices na pilha. Então ele vai saber aqueles vértices que foram visitados recentemente, e aí ele vai poder atualizar de modo adequado os valores de baixo vínculo. Vamos ver aqui. Então, iniciando pelo vértice 0, então ele já começa com o seu valor 0 de baixo vínculo, sendo adicionado então na pilha. Bom, vamos visitar o seu vizinho, o seu único vizinho é o 1, ele também é adicionado na pilha com seu valor de baixo vínculo 1, número 1. Seguindo adiante, o seu vizinho é o 2, sendo também colocado na pilha com seu valor de baixo vínculo 2. Bom, visitando o vizinho do 2, é o próprio 0. Nesse caso, como ele está na pilha, ele já foi visitado, é feita aquela verificação do índice de baixo vínculo. Como o 2 está olhando para o 0, o menor índice é o 0, então o índice do 2 vai ser atualizado para 0. Como todos os vizinhos do 2 foram visitados, então ele é marcado como cinza. Continuando aqui na pilha, temos o 1. O 1, então, verifica o 2 e novamente é feita aquela verificação do índice de baixo vínculo, sendo atualizado pelo menor, que é o caso é o 0, né? Colocando como cinza, e o 0 vai seguir a mesma questão. Como ele aponta para o 1, 1 também está com o próprio índice, que é 0, e como ele mesmo é o menor índice, então os valores são retirados da pilha, e então significa que nós encontramos então os componentes fortemente conectados. Então eles saem da pilha, e aí é feita uma verificação para um próximo índice. Esse próximo índice também pode ser feito de forma aleatória, não necessariamente em ordem. Mas aqui ele começou no 3, visitando o 4, novamente colocando dentro da pilha, atualizando seu valor de baixo vínculo. Seguindo adiante o 5, também fazendo essa atualização do seu índice com o seu próprio valor. O 0, então, ele vai para o primeiro vizinho do 5, então o 0 já foi visitado e não está na pilha, então ele segue adiante. Agora o 6, também sendo atualizado o seu valor, e agora o 6, os seus próprios próximos vizinhos, por exemplo, o número 2, já foi visitado e não está na pilha. Agora o 4 já foi visitado, mas ele está na pilha, então tem que ser feita aquela atualização do seu índice de baixo vínculo, que o menor caso é o número 4. O 6 segue adiante, para o seu próximo vizinho, 0, também não está na pilha,
então não precisa ser feita a verificação. Como já foram todos os vizinhos do 4, ele é marcado como cinza. Segue-se adiante, então, pela pilha, a gente tem o 5. O 5 visita o 6. E assim, a mesma coisa, é feito a verificação do índice, porque o 6 já foi visitado e ele está dentro da pilha. Então, 5 é marcado como cinza, e assim adiante, o 4 olha para o 5, como ele é o menor índice, o menor valor, e ele está dentro da pilha, a gente tem outro componente fortemente conectado. E aí, eles são retirados de dentro da pilha, continua essa busca por profundidade pelo 3. Então, 3 aponta para o 4, que não está na pilha, então segue-se adiante, o 7 colocado dentro da pilha, e o 7, o seu vizinho 5, que não está na pilha, então ignora-se, vai para o 3. Bom, o 3 está dentro da pilha e é feita essa atualização do valor do acho índice. O 3 é o último, né? Então ele tem o menor valor, então a gente encontrou novamente mais um componente fortemente conectado, e realmente são aqueles demonstrados pelo Gabriel. Então essa foi a verificação do algoritmo de Tarjan, e aqui a nossa bibliografia. O Cormen, né, que é o livro-texto, principalmente da disciplina, e os demais aqui. Obrigado.